Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Gostaria de pedir às MCMs que se colocassem de pé, essas mulheres cristãs em missão, e vamos citar o nosso tema da semana em foco. Vivendo a fidelidade, abençoando as famílias. Vivendo a fidelidade, abençoando a família. Nossa divisa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós estamos felizes, né, por essa semana, na direção dessas mulheres. Aqui na igreja, na casa do Senhor, nós aprendemos, nós nos capacitamos, nós nos aperfeiçoamos, nós crescemos espiritualmente para que a gente mantenha um pai, uma família de paz, uma família feliz, né? Dia de quarta, nós sempre estamos aqui aprendendo sobre a família, colocando nossas necessidades, principalmente da família, diante do nosso Senhor. Amém? Vou convidar a nossa irmã Josefa de Oliveira, que vai trazer o recado do Senhor. E antes ela vai dar as comunicações, boas-vindas e comunicações, né, irmã? Eu me passei. Depois a irmã está com a palavra. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, começando nossos avisos, queremos dar as boas-vindas. Valneide já deu, mas todos sejam muito bem-vindos, que Deus possa estar abençoando cada família aqui representada. Começando nossos avisos, irmãos, informando que amanhã o nosso culto no lar será na rua A33. É o endereço que ocorreria na semana passada, mas não foi possível. Nós vamos estar fazendo essa semana, Rua A33, número 26, próximo da casa dos irmãos Maria José Portilho, irmão Adroaldo, né? Ali. Isso. A rua do Colégio Novos Rumos, né? Próximo à Mercearia Oreste. Então, amanhã, às 20 horas, todas as MCM convidadas a se fazerem presente, esse público lindo que está aqui. Já que estamos em semana MCM em Foco, então vamos lá, irmãs, estar prestigiando, e adorando a Deus através desse culto no lar, na casa desse Senhor. Também, queremos estar lembrando as mães que dia 20 e 21, acampamento dos nossos pequenos. Então, quem não fez ainda a inscrição do seu filho, quem não confirmou, converse com tia Miriam, tia Paula, tia Valesca, porque as vagas são limitadas, não é isso, Miriam? Então, criança de 0 a 12 anos, elas podem estar participando desse acampamento, tá? Então, vamos mandar os nossos pequenos para esse momento tão gostoso, para que eles estejam ali aprendendo mais do Senhor. O valor é R$60, os irmãos podem botar no cartão, tá? Pode até parcelar se quiser, mas entra aí os encargozinhos, mas é bobagem. O importante é que os nossos filhos não deixem de ir. No próximo domingo, dia 16, Miriam, vai ser dia 14, após o culto das mães, o departamento de infantil vai solicitar reunião com todas as mães que estarão enviando seus filhos para o acampamento, porque elas vão estar passando as instruções. Então, próximo domingo, após o culto das mães, todas permanecem no templo, vai ser uma reunião rápida que elas vão estar passando as informações. E domingo teremos o nosso culto em gratidão a Deus pela vida de todas as mães. Então, nós que somos mães, vamos marcar aqui presença domingo à noite e convidar amigas nossas, vizinhas, familiares também que sejam mães, para que venham junto conosco aqui estar adorando a Deus às 18 horas. Domingo, dia 14, às 18 horas, o nosso culto de gratidão a Deus pela vida de todas as mães. Amém? Irmãos, esse mês de maio é um mês que ele está repleto de programações, temos programações especiais para a família, e nós vamos também estar lembrando aos irmãos do nosso encontro de casais. Ele vai acontecer no mês de julho, então
os casais já vão aí orando, conversando, converse com seu esposo, já converse com sua esposa e vão juntos, né, vendo uma forma de estarmos juntos nesses dias. Será de 7 a 9 de julho, tá? Isso. Exatamente. Então, é um investimento. Quero informar também que, no final deste mês, o Ministério, a MCM, junto com o MR e embaixadores, estarão promovendo aqui um festival de cachorro-quente, em que nós contamos com a colaboração e o envolvimento de todas para nos ajudar com isso, né? Vamos estar tendo uma reunião em breve. Não sei, conseguiu marcar para hoje, Valneide? Pronto. Hoje, rapidinho, após o culto, nós vamos terminar cedo, nós vamos nos sentar, né, para definir tudo sobre esse festival, tá? Então, no próximo domingo, vocês já vão estar recebendo os valores, inclusive os carnezinhos que nós vamos precisar da igreja que nos ajude a vender. Então, vamos tentar vender para os nossos vizinhos, para amigos, para que a gente consiga, irmãos, com isso, com esse um objetivo de alcançar um valor significativo com esse festival. Tá? Então, nós vamos ter um lindo culto aqui, vai ser um culto, um louvorzão, né, com várias músicas, louvores. Vamos estar vendo aí, isso, convidando outras igrejas para que venham participar com a gente, e com isso tenhamos mais pessoas também aqui, para que a gente consiga vender mais. Vamos ter sorteio de brindes, tudo isso nessa noite maravilhosa que nós vamos ter no último sábado de maio. Então, já botem na sua agenda para que você não fique fora dessa programação. Demais avisos e comunicações, nós estaremos sempre mantendo a igreja atualizada e informada através dos grupos de WhatsApp. Tá certo? Então, que Deus possa estar nos abençoando. Amém? Então, agora, vamos à parte, né, da pequena reflexão. Denilde ali olhou para mim. Vamos fazer uma pequena reflexão, né, no Salmo 119, do primeiro até o último versículo. Brincadeira, só para a gente descontrair um pouco, mas nós vamos sim, né, estar lendo. Pastor, se assustou? Mas nós vamos sim ler Salmos, mas não vai ser o 119. Por coincidência, né? Vamos ler os Salmos 127 e 128, que Valneide já confirmou aí, é só confirmação daquilo que Deus tem para nós nessa noite, né? Então, Salmos 127 e 128 é o que nós estaremos lendo e meditando sobre eles nessa noite. Eu vou fazer a leitura deles e os irmãos acompanhem. Amém? Pronto. O Salmo 127 vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O 128 vai continuando, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerá. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da casa será como a videira frutíferas, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém
durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Né? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, queremos te pedir que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale através de nós, ó Deus, que nós possamos ouvir e entender, ó Pai, aquela mensagem que o Senhor tem para o teu povo, ó Deus, para os teus servos, para aqueles que aqui estão, ó Deus, e aqueles que também vão assistir esse culto, ó Deus, através do nosso canal do YouTube. Que as tuas bênçãos, ó Pai, possam alcançar todas as famílias aqui representadas. É em nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos estar nessa noite meditando sobre esses dois salmos belíssimos, né, maravilhosos, e que falam profundamente e fortemente para as famílias, né, para nós, mães, pais, né? Então, ele vai nos falar. Então, o livro de Salmos é um livro maravilhoso, né? Então, nós sabemos que Salmo ele é uma coleção, né, de cânticos. Então, o livro de Salmos é uma coleção de cânticos. Estudiosos, né, há estudos que eles dizem que esse livro de Salmos ele demorou mais de 1000 anos para ser escrito, né? Então, foram muitos anos aí, mais de 1000 anos, imagine, né, 10 séculos, mais de 10 séculos para ele ser finalizado, né, porque eles iam escrevendo. Então, assim, nos Salmos, a gente vê que quando a gente vai ler os Salmos e meditar no Salmo, né, Denilde que sempre diz, cada Salmo é uma oração. Né? Cada salmo é uma oração. E cada um deles traz uma mensagem tremenda, forte e poderosa para a nossa vida, para as situações adversas que nós vivemos. Então, nós temos que sempre estar aí procurando assim, meditar. Né? A gente sabe que a maioria dos salmos, eles são atribuídos, a autoria deles ao rei Davi, né? Mas teve salmos que foram escritos por Moisés, os filhos de Corá, né, Asaf. Então, a gente tem Etan. Então, eles também foram escritos aí aos Salmos. Então, irmãos, nós vamos estar lendo aqui, quando a gente vai agora meditando aqui no Salmo escolhido, né, esses dois salmos que nós escolhemos, ele vai nos trazer a orientação sobre como devemos proceder em nosso lar. Como proceder em nossa família, né, para que possamos recebermos as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, né, sobre a nossa família. Então, ao meditarmos nos capítulos podemos observar nos versos 1 e 2, por exemplo, do capítulo 127, que ele vai iniciar o seguinte, né, o 127, 1 e 2, ele vai nos dizer que Deus, ele concede o verdadeiro descanso para aqueles que nele confiam. Então, quando uma família, né, quando um marido, uma esposa, quando nós confiamos em Deus, Ele nos concede o descanso verdadeiro, né, porque nós estamos ali confiando nele. O salmista vai usar como ilustração a construção de uma casa e o sentinela de uma cidade, para enfatizar a necessidade de confiar em Deus. Ele vai deixar claro para a gente que o esforço humano é em vão, sem a bênção do Senhor. Então, se nós não tivermos a bênção do Senhor, todo o esforço que nós fizermos é em vão. Então, ele vai dizer lá, né, como nós lemos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E quantas vezes nós, com nossas próprias forças, queremos restaurar nosso casamento, restaurar a vida dos nossos filhos,
né? E nós queremos por nós mesmos, vamos lá, tentamos fazer. Então, nos desgastamos e não alcançamos resultado. E quando nós trazemos Deus como fundação, como aquele que edifica a nossa casa, Ele vai nos dar o descanso eterno, porque nós vamos confiar nele e a obra que precisa ser feita, Ele vai fazer. Então, se eu estou com problemas na minha casa, eu não vou me desgastar fisicamente, emocionalmente, para tentar solucionar o problema. Eu vou confiar em Deus, eu vou entregar os meus problemas, eu vou entregar a minha casa nas mãos dEle, e Ele vai fazer a obra, e eu vou fazendo a minha parte, que é confiando, entregando, né, a minha vida, a minha família nas mãos deles. E vou fazer aquilo que melhor nos cabe fazer, que é continuar servindo, sendo fiel a Ele, adorando e buscando sempre fazer a vontade dEle. E confiante naquela certeza de que se eu estou entregando a minha casa a Ele, Ele vai fazer aquilo que for necessário, aquilo que for preciso. Né? Então, nós precisamos, entendeu? Nesses primeiros, ele vai nos dizer isso, que nós temos que confiar, que não adianta eu me esforçar. Né? E aí, continuando lá o versículo 2, ele vai dizer que inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Então, de nada adianta eu passar o dia todo, gastar todas as minhas energias, gastar todas as minhas forças tentando solucionar um problema em que eu não sou capacitada para solucionar. Nós precisamos entender que quem faz isso, quem resolve problemas, quem nos ajuda na solução dos conflitos é Deus. Ele tem a solução para tudo nas mãos dele. Né? Nós precisamos apenas direcionar a nossa confiança e a nossa convicção e certeza nas mãos dele, colocando tudo diante dele, orando, né? E pedindo e esperando que ele vai estar ali nos respondendo. Porque é ele quem vai nos dizer. Então, irmãos, né, que nós tenhamos essa ciência de que nada do que nós façamos pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria vontade, nós vamos alcançar o resultado esperado dentro do nosso lar. Para resolver isso, não só na nossa família, mas também no nosso cotidiano, no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia. Quantas vezes nós enfrentamos problemas, né, não só em família, mas trabalho, e nós tentamos resolver. Primeiro, nós vamos buscar a nossa solução. E, no entanto, muitas vezes nós ficamos desgastadas, decepcionadas, tristes, porque nós não conseguimos. Mas quando nós entregamos esse problema nas mãos de Deus, quando nós levamos para Ele, confiamos essa solução a Ele, Ele vai e nos responde, Ele vai e resolve, e Ele já nos traz a solução de tudo, né? Tudo solucionado. Então, nós precisamos entender mesmo que tudo que nós temos, todos os problemas, todas as dificuldades que a gente vem enfrentar no nosso dia a dia, ela precisa ser depositada nos pés do Senhor. Ela precisa ser entregue no altar de Deus, porque é Ele quem tem a capacidade, né, para resolver para nós. Certo? Quando nós vamos continuando nesse salmo, ainda no 127, do 3 ao 5, ele vai nos falar sobre a responsabilidade que temos com os nossos filhos. Quem tem filhos, né, quase todos aqui, sabe que filho é uma grande responsabilidade. O filho, ele demanda muito tempo, às vezes, de nós, né, muita energia, principalmente no quesito que a gente diz de a gente está educando os nossos filhos. Filho, ele é uma bênção. Eles são herança de Deus para nós, que nos traz grandes alegrias, né? Como nos alegramos, né, com a vida dos nossos filhos. Mas, às vezes, quando eles não fazem, né, ou não crescem, ou não entendem, não aprendem como nós esperamos, a gente se entristece com algumas coisas, mas o que prevalece é a felicidade e a alegria que temos no nosso coração por termos eles, né, por termos sido agraciadas por Deus e termos esses filhos.
Mas nós precisamos estar atentos à forma como iremos educá-los e instruí-los. É necessário confiar em Deus para que Ele nos ajude a orientarmos nossos filhos. Né? Talvez exista pessoas que digam que não é tão difícil assim criar filho, né? E educar seu filho, mas quando nós pensamos, né, quando nós paramos para analisar que aquilo que nós vamos ensinar aos nossos filhos servirá para a formação do caráter dele, aí nós vamos ver que a responsabilidade é muito grande, porque dependendo a instrução que você for dar ao seu filho, a forma como você for educá-lo, isso aí vai impactar na formação de caráter. Então, o que é que meu filho vai ser quando ele tiver idade, quando ele crescer, quando ele precisar tomar as decisões dele, o caráter dele foi formado com base em quê? Né? O que eu fiz como mãe, enquanto ele ainda era pequenininho, para instruí-lo, para que ele cresça e seja um homem, uma mulher de bem, né? De caráter, uma pessoa honrada, uma pessoa digna. Então, essas são preocupações que nós temos que ter e que, como pais, é nossa responsabilidade. O que passar para os nossos filhos, de que forma criá-los, de que forma educá-los, para que eles sejam homens e mulheres dignos, honrados, que respeitem os outros, né? Que tenham respeito pelo próximo e que tenham temor a Deus. E que eles cresçam entendendo que precisam temer a Deus. E o temer, como a gente diz, não é o ter medo de Deus, porque nós precisamos viver em temor, temer sempre a Deus, mas não é o temer de medo, mas é aquele temor em que nós entendemos que Deus é o soberano das nossas vidas e nós precisamos obedecê-lo, que nós precisamos servi-los, que nós precisamos viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele espera, né? Da forma que Ele espera que a gente viva. Então, quando nós passamos a entender essa nossa responsabilidade na formação do caráter dos nossos filhos, né, nós vamos entender que nossos filhos precisam ser criados, alicerçados, né, sendo instruídos através da palavra, para que eles cresçam desde pequenininho, eles já entendam quem é Deus, o que Deus pode fazer por nós, por eles, e que tudo da vida dele que ele for fazer desde pequeno até quando ele crescer, ele tem que seguir pelo caminho de que tudo ele tem que entregar a Deus. E nós não só precisamos educar, instruí-lo dessa forma, mas o mais importante, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. E aí, muitas vezes, essa é a parte mais complicada, porque muitas vezes nós falamos, mas não fazemos. Nós instruímos o nosso filho de que forma ele deve fazer, de que forma ele deve agir, mas nós agimos o contrário. Então, o nosso filho, ele não vai só se espelhar ou entender pelo que nós vamos falar, mas também por aquilo que nós vamos fazer. Então, as nossas atitudes, elas precisam ser atitudes de homens e de mulheres que temem ao Senhor, que vivem segundo os preceitos de Deus, que procura viver seguindo as orientações da lei de Deus, da palavra dele, que ama a Deus acima de todas as coisas, que coloca a Deus como primeiro, sempre em primeiro plano em tudo que a gente for fazer. Se eu faço isso, meus filhos, minha filha vai ver e ela vai crescer tendo esse exemplo, né? E ela vai ouvindo, vai aprendendo e ela vai entender também que esse é o melhor caminho para ela levar durante toda a sua vida. Então, nós precisamos ser responsáveis, né? Nós temos que ser exemplo, não só instruir, mas também ser exemplo. Porque criar filhos, para muitos, não é difícil. Mas que tipo de filhos essas pessoas estão criando? Né? Hoje, eu até estou tendo uma oportunidade de trabalhar mais com crianças, que eu comecei a trabalhar em uma escola, e aí a gente vê as dificuldades que os professores têm na sala de aula. Então, lá tem 3 turmas que nenhum professor consegue dar aula. São crianças. Educar.
Então, os pais, eles têm passado essa responsabilidade de educar o filho para as escolas. Então, as crianças que não têm respeito pelos pais, não vão respeitar ninguém. Se não respeita o próprio pai, se não respeita a mãe, vai respeitar quem? Ninguém. Então, nós temos que entender que os nossos filhos são nossa responsabilidade, que é nossa responsabilidade como mães, como pais, ajudar na formação do caráter dos nossos filhos, para que eles sejam pessoas dignas, pessoas decentes, pessoas que respeitem os outros. E o respeito precisa começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Seguindo, irmãos, nós vamos agora lá no capítulo 28. Então, no capítulo 28, nós vamos entendendo que os que temem ao Senhor colhem os frutos do seu trabalho. De um bom casamento, de uma família feliz. Né? Então, o salmista vai lá continuar, né? Bem-aventurado, em algumas versões vai dizer feliz é aquele que teme ao Senhor. Né? Então, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos de Deus. Então, ele vai dizer que quando nós tememos a Deus, quando nós andamos nos caminhos de Deus, nós vamos ser felizes. Nossa família vai ser feliz, nosso lar vai ser feliz, porque nós vamos estar criando os nossos filhos. E aí ele vai dizendo lá no versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. E aí a gente vai lá, lembrando, quando ele diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, ele está dizendo que quando a gente confia em Deus, o trabalho, que lá em Gênesis, né, Gênesis 3,19, quando Deus deu lá, disse o castigo lá de Adão, né, pelo pecado, pela queda do homem, porque o homem sempre trabalhou, desde a fundação do mundo, quando Deus formou o homem, botou ele no jardim do Éden para ele trabalhar. Lavrar a terra era a responsabilidade dele, cuidar de todo o jardim. E não era uma coisa cansativa. O homem trabalhava com alegria, trabalhava satisfeito. Mas depois do pecado, o trabalho se tornou um fardo para nós. E hoje não é diferente. Quantas de nós estamos em um trabalho que só fazemos reclamar? Na hora que acordamos, já dá misericórdia. Já vou... Senhor, que o dia passe rápido. Quantas de nós? E a Bíblia vai nos dizer que quando nós tememos a Deus, o trabalho é prazeroso, porque o trabalho é para a gente comer, para trazer o sustento para o nosso lar. Nós vamos trabalhar feliz, nós vamos trabalhar alegres e satisfeitas. E essa é a diferença que nós precisamos ser. Então, se eu chego lá no meu trabalho e tem uma pessoa que só vai reclamar, eu tenho que mostrar para ela a alegria de trabalhar. A alegria da gente poder trazer o sustento para a nossa casa. Então, nesse sentido, nesse salmo, quando a gente vai lendo, a gente entende que aquele trabalho que lá no Gênesis se tornou um fardo, que nos dava aquela carga pesada, que nos dava tristeza, desânimo, ele volta a nos dar alegria. Porque nós vivemos no temor de Deus, nós vivemos no temor do Senhor. Então, aquele trabalho é prazeroso. Nós saímos felizes, nós acordamos radiantes para ir para o trabalho, buscar o sustento para a nossa casa. Então, que aí vai lá. E o verso 4, ele vai dizer bem assim. Antes, vai dizer, diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, ele vai ainda nos mostrar sobre a bênção de Deus. Eis como será abençoado. Olha quanto, e essas bênçãos não é qualquer bênção, são bênçãos. Essas bênçãos não são aqueles bens materiais que muita gente se preocupa com bênçãos materiais, com dinheiro, com coisas pessoais, né, com sonhos, com conquistas que nós queremos, não. Essas bênçãos que o Senhor está atrás, que a Bíblia está falando aí, que o salmista fala, são os maiores valores da vida.
Essas bênçãos é a alegria da nossa família, é a harmonia do nosso lar, é a nossa vida com Deus, é a gente viver ali debaixo do temor de Deus, educando, né, instruindo os nossos filhos, cuidando do nosso marido, cuidando do nosso lar. E aí sim, nós seremos abençoados. E essas bênçãos não são poucas, são muitas. Isso. Então, é isso que nós temos que buscar. Então, quando tememos a Deus, quantas coisas o Senhor faz para nós? Temer ao Senhor envolve reverência, obediência e andar nos caminhos do Senhor. Então, se eu temo a Deus, eu sou reverente a Ele. Se eu temo a Deus, eu sou obediente a Ele e à palavra dEle. Né? E eu ando nos caminhos que Ele decide para mim. Não sou eu que vou escolher por onde eu vou. Não sou eu que vou escolher para que lado ir, que decisão tomar. É o Senhor que decide a minha vida. Nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com a vontade e o querer de Deus. E aí nós vamos ver as bênçãos sendo derramadas sobre nosso lar, sobre nossa família. Tudo isso devido à forma como nós estaremos vivendo. Amém. É verdade, isso mesmo. Então, lá, irmãos, nos Salmos, o Salmo 120, o capítulo 1 e 2, eu vou pedir que alguém leia para mim, Salmos 120, 1 e 2. Cento e 1 e 2. Da língua enganadora. Aleluia. Então, irmãos, diante de tudo que a gente vê dessas bênçãos, nós temos que viver como o salmista nos orienta aí nesses salmos, que nós devemos pedir a Deus que retire do nosso lar a mentira e a traição. E assim como Ele é fiel para conosco, que nós também possamos sempre sermos fiel a Deus. Né? Termos exemplos de fidelidade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho. Então, quando nós pedimos, né, nós dizemos aí que a mentira é algo que não deve nunca existir dentro da nossa casa. A mentira não deve existir na vida do crente. O pastor até falou sobre isso na capacitação da segunda-feira. A mentira é algo que destrói. Não importa se é uma mentirinha bobinha, é uma mentirinha. Agora as pessoas ficam dando tamanho a uma mentira. Não, é uma mentirinha. Então, mentira é mentira e pronto. E se ela começa pequena, ela vai terminar grande. Porque você vai precisar falar mentiras maiores para sustentar aquela pequenininha que você começou. Então, muitas vezes, nós mães, às vezes nós contamos pequenas mentiras para os nossos filhos. Nós devemos sempre dizer a verdade para os nossos filhos. Às vezes o nosso filho quer alguma coisa e nós não queremos dizer um não, e nós inventamos alguma coisa para ele, para que ele abra a mão daquilo. Então, você está ensinando o seu filho a mentir. Então, não pense que porque seu filho é pequenininho, ele não vai entender, que ele vai entender. As crianças, elas têm uma boa memória. Eles vão se lembrar daquilo. Então, se ele acha, se a minha mãe mente, eu também posso mentir. Então, mentira, como a irmã diz, né? A mentira, o pai da mentira é quem? Diabo. Então, não importa se é grande, se é pequena. A Bíblia diz que a nossa palavra ela deve ser sim, sim, não, não. Ou nós vamos dizer sim, ou nós vamos dizer não, nós não vamos procurar meio termo, nós não vamos inventar, nós não vamos falar nada. Sim, eu digo assim que a família, não o pai, mãe. Então, assim, eu digo, como tem mais, também tem um pai aqui, mãe, tem 2 pais aqui, então... Então, né, pais e mães, nós não devemos mentir. Se seu filho vai ficar triste, ele vai ficar triste, mas deixa ele triste com a verdade.
Não deixe ele triste com uma mentira. Se ele tem que ficar triste, mas ele fique triste com a verdade. E isso você vai ensinando, vai ajudando, isso daí vai impactando na formação de caráter do seu filho. Ele vai entender que, independente do preço, do custo, ele vai precisar sempre falar a verdade. Amém? Então, e toda vez que a gente viver, né, quando a gente vai sermos esses exemplos aí de fidelidade dentro de nosso lar, nós vamos estar sempre dando, seguindo, dando aos nossos filhos, né, demonstrações do que é viver segundo a vontade de Deus, segundo o temor do Senhor. E para encerrar, nós vamos ler lá Provérbios 9, 10, que vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, que nós possamos, irmãs, entender nessa noite que temos essa necessidade, né? Não é algo que a gente pode escolher, né? Nós precisamos viver no temor de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida sem o temor a Deus de nada nos vale. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam ser instruídos embaixo do temor do Senhor. Eles precisam ser instruídos que eles precisam andar no temor de Deus, que eles precisam viver no temor do Senhor. Que o nosso Deus, né, possa estar aplicando essa palavra em nossos corações, né, e que a cada dia Ele esteja nos usando, nos capacitando e nos preparando para sermos mães, pais, filhos melhores. Amém? Passo para a nossa dirigente.